Bom, essa semana se fecha agora, sexta-feira, e a gente teve algumas aventuras da semana, né? Começamos nossa supervisão, não houve apresentação de estudo de caso, o colega que ia apresentar teve imprevisto, e acabamos numa confabulação, numa conversa em grupo, trazendo alguns pontos bem interessantes. Falamos sobre confraternização de fim de ano, como é que a gente vai fazer isso, falamos sobre a questão da solidão profissional, sobre os valores dos pares e sobre os rituais de conexão. São 3 pontos que eu queria destacar aqui, né? Solidão profissional, que muitas vezes os psicanalistas e os psicólogos acabam sofrendo por trabalharem nas suas salas, nos seus consultórios, nos seus ambientes mais privados, né? O valor dos pares, como é necessário que a gente tenha colegas com quem a gente pode conversar, confraternizar, confabular, falar de coisas alheias ao próprio trabalho, mas com pessoas que trazem essa noção de pertencimento. E os rituais de conexão. Então, falamos sobre a questão dos nossos momentos de encontro. Talvez nós nos encontremos dia 14 de dezembro, antes da apresentação da peça que a gente vai ter aqui em Londrina, a peça que será apresentada do Homem dos Ratos pela turma do Quiné. Bom, na terça-feira, com o nosso encontro com a Graça, nós começamos a falar falamos sobre o nome do Pai e sobre a forma como a não apresentação do nome do Pai acaba sendo uma apresentação. Não tem como eu fugir da questão do nome do Pai. Então, ao não enunciar um pai é enunciado, talvez por sua própria ausência. A ausência de um pai não implica a inexistência, mas implica na existência de um pai ausente. A gente acabou tergiversando, conversando, derivando a partir desse ponto. Foi um papo muito gostoso. Quem perdeu na plataforma pode reassistir. Já na quarta-feira, nós trouxemos um texto do Freud, né, onde a gente falava sobre a questão da abstinência. Fechamos o texto em que ele constrói uma discussão sobre esse ponto. E ao falarmos da abstinência, dessa postura do analista diante de uma situação traumática, de uma frustração, e diante da frustração surgem então aquelas formações que encobrem a dor, substituem a dor, mas constituindo um novo tipo de sofrimento. E a responsabilidade que o analista tem de, percebendo isso, mesmo numa situação de abstinência, dar conta de trazer algo novo, dar conta de conduzir o tratamento do paciente para a não perpetuação de um sofrimento psíquico. Isso na quarta. Na quinta-feira, ontem, em Fênix, trabalhamos o tema a formação do psicanalista. Então, aquilo que é muito novo para alguns, aquilo que é até desconhecido, aquelas perguntas, como é que um psicanalista se forma, como é que é todo o trabalho da construção de um pensamento analítico. Voltamos ao ponto de as universidades formam psicanalistas, as pós-graduações formam psicanalistas, o caminho da formação passa pelo mestrado, pelo doutorado. Trouxemos Fênix para explicar tudo isso, e ele explica de forma muito magistral, né? Maestral, como um mestre que nos orienta sobre a análise que deve começar a formação do analista, que deve começar na análise. E aí encaixamos a questão da teoria no ponto certo, né? Análise, e análise me conduz a atender alguém, e ao ser conduzido a atender alguém, preciso da minha base teórica e começo a frequentar grupos de formação em psicanálise, grupos da psicanálise. Ferenczi conta a experiência daquele momento, extrato daquele tempo, fala um pouquinho sobre como a IPA idealizava a formação do analista e quais os 2 grandes grupos que devemos evitar para não sermos contaminados. Então ele trata da questão de Jung e de Adler, da teoria junguiana e da psicologia da individualidade, que ele vai chamar de um retorno à objetividade. A gente vê muitos psicanalistas saudosos de um tempo em que a objetividade possa existir, saudosos, não de um passado, mas de um futuro,
em que a psicanálise seja um pouquinho mais bem tratada e objetiva e mais bem tratada pelas ciências biológicas. E o Félix já dizia assim, olha, esse é um perigo, um risco. Nós não devemos fazer essa busca. Bom, hoje, daqui a pouquinho, às 15 horas, estaremos com a nossa colega Glaise, discutindo um pouquinho mais sobre a Sylvia Blechman e a forma como ela lida com as discussões sobre a metapsicologia, sobre essa neogênese. Um texto muito interessante, muito bom, são as aulas bem construtivas, bem gostosas. Bom, quem participou do percurso e assistiu essas aulas, contribuiu com todo o grupo, com a construção de um raciocínio, de uma discussão. Os que não puderam, por seus motivos óbvios, falta de tempo, outros compromissos no mesmo horário, a gente sabe que a gente tem essa dificuldade de conciliar a agenda de todos. Você tem a plataforma, acessa a plataforma. Teve um probleminha ali na plataforma, faz contato. Não estou conseguindo acessar, a aula não está certa, o material não está ali, e a gente vai resolvendo cada probleminha em grupo com todos vocês. Os que têm acesso têm esse material. Segunda supervisão, terça-feira tivemos então Lacan, quarta-feira falamos sobre Freud, quinta-feira Félix e agora Sylvia Blechman, hoje à tarde. Certo? Um abraço para todo mundo, bom fim de semana, curtam o seu dia de descanso para a gente começar na segunda-feira já que vem com a apresentação de estudo de caso trazido pela nossa colega Célia. Ela deve nos trazer na segunda-feira esse estudo de caso que a gente vai poder discutir um pouquinho. Um abraço para todo mundo.